Olha, se a gente amarrar os braços de um adulto moderno hoje Uhum. e imobilizar essa pessoa numa cadeia, e aí tirar o celular do bolso dela, o nível de pânico fisiológico resultante vai ser quase indistinguível de uma emergência de vida ou morte. Nossa, com certeza. O coração acelera na hora. Acelera, a respiração fica curta, né? A mente entra num estado de alerta máximo. E nesse admirável mundo novo, onde a tecnologia nos prometeu, tipo, aquele céu de possibilidades inesgotáveis, A promessa era linda. mas o que a gente realmente vê surgir não é uma transcendência rumo às estrelas, sabe? São vários tipos de novos seres e patologias. E mergulhando no acervo que temos sobre a mesa para a sessão de hoje, fica dolorosamente claro que a mais pitoresca dessas patologias, e talvez a mais assustadora, Sim, bem assustadora. é o que a documentação chama de marionete digital. Aqueles adoráveis indivíduos cujos fios invisíveis são puxados não por um titereiro de carne e osso no teto de um teatro, mas tipo por algoritmos frios e calculistas. E essa imagem da marionete digital define perfeitamente o tom da nossa análise. O material que vamos dissecar hoje vai muito além daquelas conjecturas sociológicas básicas sobre usar muita tela. Aquela coisa de, estamos muito no celular. Exato. Nós recebemos ensaios de uma dissecação estética e psicológica profundíssima. E eles vêm acompanhados de ilustrações que operam numa linha muito tênue, sabe, entre o surrealismo e uma literalidade brutal. São chocantes as imagens. Muito. São artes conceituais detalhando a anatomia dessa captura mental e física. E o ponto central dessas fontes não é promover um ludismo moderno pedindo pra galera destruir roteador, voltar pras cavernas, né? Isso, não é isso. O convite é para uma autópsia do nosso próprio comportamento. A missão do nosso mergulho profundo hoje é mapear como essa arquitetura funciona na prática e entender os mecanismos que nos mantêm dançando dia após dia a mesma coreografia invisível. Porque assim, essa perda de autonomia não aconteceu da noite pro dia, né? De jeito nenhum. Foi um processo. Ninguém acordou numa terça-feira qualquer e pensou: vou entregar o controle dos meus impulsos para um servidor no Vale do Silício. A documentação traça um histórico claríssimo de como a gente chegou até aqui. Foi uma transição quase imperceptível. Exatamente. Tudo começou sobre a bandeira da eficiência. A gente adotou as primeiras ferramentas digitais porque elas, resolviam problemas reais. Encurtavam distâncias. Aceleravam o trabalho, expandiam a nossa memória. Era uma promessa de expansão humana pura e simples. Mas o problema surgiu na fase seguinte, que foi quando a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de auxílio e passou a focar na otimização absoluta. Aquele momento em que o foco mudou, né? Sim, a meta da indústria mudou de vamos ajudar o ser humano a fazer isso para vamos remover toda e qualquer fricção desse processo. E a remoção da fricção é o verdadeiro cavalo de Troia dessa história toda. Porque, biologicamente, o cérebro humano é uma máquina moldada por milhões de anos de evolução para economizar calorias. É preguiçoso por natureza. Exato. Pensar profundamente gasta energia. Deliberar, pesar opções, tolerar o tédio enquanto se busca uma solução, tudo isso é muito custoso para o nosso organismo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque eu acho que tem uma analogia perfeita para ilustrar essa escalada silenciosa. Manda! O corretor ortográfico dos nossos celulares, há pouco mais de uma década, ele era uma ferramenta super pontual. Ele, consertava um erro de digitação isolado, trocava um C por um X e pronto. Sim, só corrigia o óbvio. Aí, com o avanço do aprendizado de máquina, ele passou a sugerir a próxima palavra com base no nosso histórico, né? E hoje, se a gente abre um e-mail, o sistema lê a mensagem e oferece 3 frases completas e perfeitamente polidas como opções de resposta. É só clicar num botão e enviar. Exato. A conveniência é inegável, lógico, mas a linha de demarcação da autoria meio que desaparece. A grande questão é onde termina a nossa intenção genuína de se comunicar e onde começa a sugestão estatística do teclado. O que é fascinante aqui é que a engenharia por trás disso é construída sobre o mapeamento de microcomportamentos. O algoritmo não lê mentes, sabe? Ele lê padrões numa escala que o nosso cérebro consciente não consegue acompanhar. Tipo o tempo que a gente olha para uma foto. Isso. Ele mede os milissegundos que um polegar hesita sobre uma imagem.
a velocidade com que a rolagem da tela acontece em determinados horários do dia, as pausas na digitação. É muito bizarro pensar nisso. É assustador. E com esses terabytes de dados, o sistema constrói um modelo preditivo do indivíduo. Então, quando o sistema oferece para antecipar um desejo, o cérebro não interpreta isso como uma ameaça. Ele interpreta como uma vantagem, né? Exatamente como uma vantagem evolutiva. O cérebro abraça o atalho cognitivo porque é confortável. E o conforto extremo, como os textos apontam, é o ambiente perfeito para nossa rendição. E essa terceirização tem um custo físico imediato. Que é a parte que, sinceramente, me deixou mais chocada nas fontes de hoje. A mente que terceiriza o próprio raciocínio acaba moldando um corpo submisso. As artes visuais do acervo capturam isso de um jeito muito visceral. São imagens fortíssimas. Demais. Tem uma recorrência visual de corpos curvados, estáticos em bancos, numa postura de total passividade. Mas o detalhe mais agressivo são as veias artificiais. Em vez de sangue, os desenhos mostram fios literais de eletricidade azul brilhante. Percorrendo a pele. Isso, enraizando os braços e o tronco da pessoa na cadeira, é uma marra luminosa. E o rosto, nossa, o rosto perdeu qualquer traço de vitalidade. Os olhos já não observam o ambiente. Eles foram substituídos nas artes, né? As pupilas viraram ícones luminosos de bateria ou barras de carregamento. O texto anexo até fala que os olhos da marionete digital não contemplam o mundo. Eles apenas processam um carregamento infinito que nunca chega no 100%. E o desmembramento visual do cérebro nessas obras eleva a crítica a um outro patamar. O crânio dessas figuras não abriga mais um órgão unificado. Vira uma grade, né? Sim, o cérebro é ilustrado como um mosaico rígido, uma grade de 3x3, com 9 compartimentos. E dentro de cada quadrado, vemos pequenos humanos em atitudes totalmente desconexas. Alguns pulando. Alguns pulam freneticamente, parecendo uma dança vazia. Outros estão encolhidos num canto, segurando a cabeça em pânico absoluto. Essa fragmentação ilustra bem a destruição da nossa narrativa interna. A capacidade de manter uma linha de raciocínio complexa foi estilhaçada. Tem umas imagens com caixas de texto flutuando acima dessa mente, com a frase cache de memória volátil ativado. E usar o termo memória volátil diz muito, porque num computador, a memória RAM, que é a memória volátil, só guarda a informação enquanto a máquina está ligada. Faltou luz, apagou tudo. Exato. Se o programa fecha, tudo é apagado instantaneamente sem cravar no disco rígido. E as redes sociais transformaram a nossa consciência nisso. A gente vê um vídeo triste, sente uma pontada de empatia e no segundo seguinte desliza a tela e vê, tipo, um gato dançando. A empatia some na hora. É apagada do nosso cache. Nada é gravado a longo prazo. E o resultado final no corpo físico é o que as artes chamam de espasmo da marionete digital. Os dedos se movendo ritmicamente pela tela, um reflexo condicionado, divorciado de qualquer intenção. Agora, a resposta imediata de quem analisa esse cenário de fora costuma ser de negação, sabe? A tendência é defender a própria agência. Eu mesma pensei nisso. Quem nos ouve pode argumentar, mas peraí, não estamos sendo muito duros conosco? Porque eu escolho abrir o aplicativo, eu decido o que curtir. Parece que o controle está ali, né? Pois é. Essa sensação íntima de controle não é real de alguma forma. Então, as fontes desconstroem isso apresentando o conceito da substituição. O triunfo absoluto desse maquinário não é impor um comportamento contra a nossa vontade usando força. Não é uma ditadura explícita. De jeito nenhum. A verdadeira vitória do sistema é moldar um ambiente de escolhas de forma tão sutil, tão precisa, que as reações automáticas da marionete passam a ser chamadas por ela mesma de livre-arbítrio. Caramba! A percepção de escolha funciona só como um amortecedor psicológico. Exato. A pessoa acredita que está navegando no oceano de informações, quando na verdade está selecionando opções de um menu restrito e pré-curado, montado matematicamente para induzir a próxima rolagem. E a nossa capacidade cognitiva superior não sumiu. Ela foi reformatada, né? O sistema exige menos profundidade e muito mais velocidade de transição. E com a exposição contínua,
a gente para de perceber isso como um déficit, se normaliza, vira a textura padrão da realidade. E o impacto disso no longo prazo é absurdo. Os autores usam um termo da programação para classificar essa transformação na nossa espécie, o rollback, que significa descartar as atualizações recentes e reverter um sistema para um estado anterior. Um estado mais primitivo. E eles cravam que estamos passando por um rollback civilizatório, usando o ápice da nossa tecnologia para reverter a evolução mental. A ironia é muito dolorosa. Demoramos milênios refinando a capacidade de focar, de compor sinfonias complexas, e num piscar de olhos, tudo colapsou para dentro de um fluxo de ruído numa tela de poucas polegadas. Das sinfonias para o ruído é triste. Nós não somos mais os usuários finais. Nós nos tornamos a infraestrutura. Os textos usam o termo tripé biológico. Somos só o suporte orgânico para manter o fluxo de dados correndo para os servidores. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas imagens. Aquela da ampulheta. Essa mesma. Tem uma ampulheta clássica equilibrada sobre a cabeça rachada da marionete. A base de vidro está derretendo e a areia escorre como um líquido espesso direto para o cérebro da pessoa. O tempo e a atenção sendo drenados ativamente. Sim. E essa areia ilustra a instalação de um novo sistema operacional, a compatibilidade com o superficial. E como o nosso disco rígido mental tem espaço limitado, a gente precisa desinstalar um outro programa vital para caber tanta superficialidade. A capacidade de introspecção. Porque a introspecção exige silêncio, né? Requer um espaço vazio. E a pausa é o inimigo mortal do modelo de negócios do fluxo ininterrupto. O vácuo é o que a máquina quer erradicar. Se conectarmos isso ao cenário geral, o aspecto mais sombrio é a total ausência de conflito. Naquelas distopias clássicas antigas, as pessoas sempre acabavam acordando e lutando contra o sistema. Quebrando as telas, fazendo revolução. Exato. Mas no nosso modelo atual, essa luta não acontece. Não tem resistência, porque a própria identidade colapsou na repetição. A pessoa não quer sair da rede. Os desejos já chegam prontos e empacotados. O organismo só respira, consome os dados mastigados e responde aos gatilhos. A marionete acha que está dançando sozinha no centro de um grande palco, mas o diagnóstico final das fontes é que o palco foi desmantelado há muito tempo. Restou só a execução cíclica. É deprimente, mas diante desse transe absoluto, a pergunta que fica é: como a gente pode medir o grau da nossa própria captura? Fomos tão bem moldados para ser tripés biológicos, né? Existe um protocolo nas fontes para isso, e é fascinante. É um experimento prático e, confesso, um pouco doloroso para descobrir se a nossa autonomia original ainda existe ou se já foi totalmente erradicada. O teste do silêncio. Isso. A instrução é simples. Interromper o fluxo. Desligar absolutamente todas as telas, tirar os fones, parar o movimento espasmódico dos dedos, encontrar um ambiente sem ruído nenhum e ficar em total e absoluto silêncio. Sem fazer nada. Entra em abstinência em questão de segundos. Dá para imaginar a progressão disso. A pessoa tenta sentar no vazio e a primeira reação é uma agonia física. A perna começa a tremer, o polegar coça para checar o bolso. O cérebro entra em curto-circuito. Tenta fabricar problemas que nem existem só para ter algo urgente com que se ocupar e fugir daquela quietude, né? Exatamente. O instinto de buscar a tela no meio do silêncio é esmagador. Mas isso levanta uma questão importante. A grande revelação das fontes é que essa agonia, esse desconforto insuportável no peito, é o melhor diagnóstico possível. Sério? A agonia é algo bom? Sim, porque essa resistência violenta contra o tédio indica que a essência do eu, a autonomia estrutural, ainda sobrevive lá no fundo. A mente está lutando desesperadamente para se recalibrar sem o anestésico digital. A ansiedade é só o sistema de defesa tentando entender cadê o predador. Então a inquietação é um pulso vital. Exato. O problema aterrador surge quando não tem pulso nenhum. O outro cenário é o vazio absoluto. A pessoa desliga as máquinas, entra no silêncio e não encontra resistência. E não porque atingiu a paz interior, mas porque se depara com um abismo ecoante. Aquele vazio total. Não tem uma narrativa própria rolando.
Não tem ideias originais, só o eco fragmentado do último vídeo que ela viu há 30 segundos. Nesse caso, o processo de substituição foi concluído. O cérebro foi limpo e virou o cachê das máquinas. Isso muda completamente como a gente enxerga o tédio. Hoje a gente aprendeu que o tédio é uma falha, um defeito de produtividade, um vazio intolerável que tem que ser preenchido na mesma hora. Pois é. Mas sobre a ótica dessa captura digital, o tédio não é um problema. Ele é o alarme de incêndio da nossa autonomia. Ele dispara criando um atrito interno para tentar despertar a gente do transe hipnótico do algoritmo. Devolver a gente para o controle consciente. Sim, o tédio é o espaço vital onde a criatividade respira. Sem a fricção do tédio, a introspecção não acende. O tédio como alarme de incêndio da autonomia, essa frase é incrivelmente poderosa. E a nossa tragédia moderna é que quando esse alarme toca, a gente não corre para a saída de emergência, para respirar ar puro. A gente aperta o botão de soneca. E volta a dormir. Desliga o alarme deslizando a tela para mais um vídeo curto, sabe? Entregando nossos fios de bom grado. O resumo perfeito da análise de hoje está numa linha implacável do texto original. Eles dizem: o auge tecnológico da espécie não resultou na transcendência, resultou na nossa adaptação pacífica à mediocridade otimizada. Uau, é forte. É brutal. Ao tentar construir um mundo sem atrito, nós trocamos o peso e a beleza do livre-arbítrio por um cardápio leve e ultra rápido de opções pré-aprovadas para a gente. E ainda fazemos isso sorrindo, maravilhados com a conveniência. Começamos buscando conveniência e terminamos como tripés biológicos operando com memória volátil. Mas, antes da gente fechar os arquivos de hoje, eu acho que precisamos dar um passo conceitual à frente. Concordo. Onde você quer chegar? Todo esse mapeamento que a gente dissecou hoje mostra como a máquina lê nossos microcomportamentos para antecipar e conduzir nossas decisões no presente, né? O sistema prevê a dança de hoje. Mas a progressão lógica para amanhã é assustadora. O futuro da marionete. Isso. Se a arquitetura atual já tem a matemática para induzir nossos impulsos agora, o que impede que a próxima camada de otimização comece a retroceder no tempo e reescrever como a gente lembra do nosso próprio passado? Nossa, estamos entrando no território da colonização da memória. Exato. A inteligência artificial já gera imagens e vozes indistinguíveis da realidade. A transição natural para um sistema que quer engajamento perfeito não é só curar o presente, é otimizar o passado do indivíduo. Para manter ele na plataforma. Sim. O que impede que memórias totalmente sintéticas, tipo fotografias calorosas de momentos de infância que nunca ocorreram ou registros de viagens que a gente nunca fez, comecem a ser sutilmente injetados nos nossos arquivos em nuvem. Uma nostalgia fabricada sob medida. Uma nostalgia algorítmica, só para manter a gente num estado emocional dócil, ancorado ali. Se a marionete já não controla a dança no presente, a grande pergunta é: no futuro próximo, ela sequer vai ser dona das lembranças autênticas dos espetáculos passados? A linha entre o que vivemos de fato e o que a máquina calcular que deveríamos ter vivido para maximizar a nossa utilidade pode simplesmente desaparecer. O nosso eu biológico corre o risco de perder a última âncora de identidade, a narrativa genuína da própria história. Fica o peso absurdo dessa possibilidade para reflexão. E com essa fagulha plantada, a gente chega ao final do mergulho profundo nas fontes de hoje. O convite que fica para cada mente curiosa acompanhando isso aqui é a execução deliberada do teste do silêncio ainda essa semana. Façam o teste. É transformador. Então, é encarar o próprio silêncio e ver se o alarme de incêndio da autonomia ainda dispara através do tédio. Ou se os fios da marionete vão puxar os dedos quase sem resistência de volta para a luz da tela. Continuem sempre questionando as evidências e observando os próprios impulsos. Até a nossa próxima sessão.